Gênesis 4. 1:16 relata o momento em que Adão conheceu sua esposa Eva, e ela concebeu e deu à luz Caim. Ao dar à luz, Eva expressou alegria, declarando: "Consegui um homem do Senhor." Posteriormente, Eva deu à luz novamente, desta vez a Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas enquanto Caim dedicou-se à agricultura. Com o tempo, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu os frutos da terra, enquanto Abel apresentou as primícias de seu rebanho, incluindo a gordura. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não demonstrou o mesmo favor por Caim e sua oferta. A reação de Caim foi de intensa raiva, e seu semblante mostrou descontentamento. O Senhor, percebendo a ira de Caim, questionou-o sobre o motivo de sua indignação. Deus ofereceu conselhos a Caim, sugerindo que se fizesse o bem, seria aceito, mas se escolhesse o mal, o pecado estaria à porta, desejando dominá-lo. Ignorando esse conselho, Caim conversou com seu irmão Abel, e no campo levantou-se contra ele, resultando na morte de Abel. Quando o Senhor questionou Caim sobre o paradeiro de Abel, Caim respondeu insolentemente: "Não sei, acaso sou eu o guarda de meu irmão?" Deus confrontou Caim, declarando que o sangue de Abel clamava a ele desde a terra. Como punição, Caim foi amaldiçoado e seria um fugitivo e vagabundo na terra, sem receber a força da terra ao cultivá-la. Diante da severidade da punição, Caim expressou seu temor de ser morto por outros que encontrassem. Mas o Senhor colocou um sinal em Caim para protegê-lo. Após ser marcado, Caim deixou a presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim, uma figura crucial nos primeiros capítulos da Bíblia, desempenhou um papel central em uma narrativa trágica de rivalidade entre irmãos que culminou em assassinato. Sua história, entrelaçada no Gênesis, oferece profundas reflexões sobre a natureza humana, a justiça e misericórdia de Deus, além das consequências de nossas ações. Desde o início, a distinção nas vocações de Caim e Abel se tornou significativa. Ao ofertarem a Deus, a preferência divina por Abel gerou ciúmes em Caim, levando-o a cometer o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Deus, prevendo a tragédia iminente, advertiu Caim sobre o perigo do pecado, mas sua ira prevaleceu. Apesar da justiça de Deus, o Senhor protegeu Caim ao colocar um sinal sobre ele, evitando que fosse morto como retaliação por seu crime. O sinal de Caim tornou-se um elemento misterioso e poderoso na narrativa, suscitando especulações e interpretações ao longo da história, marcando um ponto de interesse profundo e duradouro. Ao examinarmos as escrituras hebraicas, o termo em questão aparece em 79 ocasiões e é frequentemente interpretado como um sinal. Contudo, isso não nos proporciona uma visão clara do que seria esse sinal ou sua natureza precisa, apenas indicando sua importância. Algumas teorias sugerem que esse sinal poderia ser uma cicatriz, uma marca física que simbolizasse a culpa e o crime de Caim. Outras especulações incluem a possibilidade de ser uma tatuagem ou uma marca, servindo como um lembrete perpétuo de suas ações. Há até mesmo a proposta de que não seria algo tangível, mas talvez um comportamento específico, uma forma de agir ou alguma característica única que diferenciasse Caim. No entanto, ao aprofundarmos na narrativa, os detalhes físicos ou estéticos do sinal parecem tornar-se secundários, se não irrelevantes. O verdadeiro cerne desta história reside no propósito do sinal. Este não era um símbolo da culpa de Caim, mas sim um sinal divino de proteção concedida por Deus. Essa ideia pode parecer paradoxal, especialmente considerando o ato de Caim ao assassinar seu irmão Abel. A pergunta inevitável que surge é: por que Deus protegeria um assassino? Essa questão desafia nossa compreensão de justiça e misericórdia.
O propósito desse sinal era, na realidade, um aviso de Deus, assegurando que Caim, apesar de seus pecados graves, não seria alvo de vingança, sendo protegido de ser morto por outros. Essa reflexão nos leva a outro aspecto crucial da história: as implicações do sinal. É vital compreender que o sinal em Caim não era uma maldição, mas uma marca distintiva. Ele não deveria ser alvo de morte. Além disso, é imperativo destacar que a Bíblia não associa o sinal à cor da pele, nem sugere que os descendentes de Caim carregassem alguma maldição geracional devido às suas ações. Essas interpretações posteriores, infelizmente, foram erroneamente utilizadas ao longo da história para diversos propósitos. A Bíblia não detalha o sinal específico que Deus concedeu a Caim. O propósito desse sinal, que era evitar que Caim fosse morto, era mais significativo do que sua aparência. Este sinal não estava vinculado à cor da pele ou a uma maldição sobre a linhagem de Caim. Em 1 João 3,12, somos exortados a não ser como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão devido à maldade de suas ações, enquanto as ações de seu irmão eram justas. Caim pertencia a Satanás, o maligno. Ele foi o primeiro filho do diabo e suas características refletiam as do diabo. Em João 8,44, aprendemos que somos filhos do diabo se seguirmos as concupiscências do diabo, pois ele foi um assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade. Satanás é um assassino, e Caim também foi um assassino, matando seu irmão. Satanás é um mentiroso, e Caim também foi um mentiroso quando questionado pelo Senhor sobre seu irmão. Ele respondeu com uma mentira: "Não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Assim, o primeiro filho do diabo foi Caim. Caim foi advertido: "O pecado está à porta." Já pensou na palavra pecado? Como uma palavra tão pequena pode causar tanta destruição? Pecado, S-I-N. Uma palavra tão pequena, mas quão consumidora e destrutiva é essa pequena palavra de 3 letras. Meu problema e seu problema é o S-I-N. O primeiro assassinato na história da humanidade ocorreu entre 2 irmãos. 7 vezes em Gênesis 4:1-16, a palavra de Deus destaca que eles são irmãos. 7 vezes somos lembrados de que o primeiro assassinato não foi cometido entre estranhos, mas entre irmãos. Aí está a natureza do pecado. O pecado é hediondo, monstruoso, grotesco. Seu próprio irmão Caim, o primeiro filho na face da terra, era do maligno, Satanás. Embora isso não esteja registrado na Bíblia, seria interessante saber qual foi a reação de Adão e Eva ao descobrirem que Caim, seu primogênito, havia assassinado Abel, seu segundo filho. Esse incidente representa a primeira instância real em que Adão e Eva testemunharam as verdadeiras ramificações de seu pecado no jardim, as consequências reais de sua desobediência. Fica a dúvida sobre a reação de Eva ao ver o sangue de Abel, testemunhando a verdadeira manifestação de sua desobediência. Ao examinar as escrituras hebraicas, é plausível imaginar que Adão e Eva, ao confrontarem a extensão do pecado em toda a sua horrenda natureza, tenham se olhado mutuamente com uma sensação assustadora de questionamento. O que fizemos? A reflexão sobre a ideia de que o pecado iniciado por Adão é o mesmo pecado transmitido a Caim evoca uma ponderação significativa. Não apenas Caim herdou esse pecado, mas toda a humanidade compartilha dessa herança, como enfatizado em Romanos 5:12-14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
É comum, entre os seres humanos, classificar os pecados, atribuindo diferentes graus de gravidade a cada um. Por exemplo, comparamos o ato de roubar uma maçã ao de cometer um assassinato, considerando o último como mais severo. Contudo, é uma reflexão profunda que, independentemente de sua natureza ou magnitude, todos os pecados compartilham a mesma origem: Adão. Embora reconheçamos as variações nos graus de pecado e compreendamos que diferentes pecados acarretam diferentes consequências e punições, a Bíblia é clara ao afirmar que todos provêm do mesmo lugar. Dentro de cada um de nós, desde o momento do nascimento, reside a capacidade para o pecado. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, ninguém nasce perfeito. Isso ressalta a relevância do aviso dado a Caim, que se estende a todos nós. O pecado está à porta. Gênesis 4:7. O alerta em 1 Coríntios 10:12 também ecoa em nossos corações. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Observamos outras pessoas caindo no pecado e pensamos: isso nunca poderia acontecer comigo. Estou acima disso. Mas será que estamos realmente certos? A espiritualidade autoconfiante e presunçosa frequentemente conduz à queda. Paulo, agora, emite um alerta àqueles que se consideram espiritualmente fortes e superiores, AOS outros. Cuidado! Todos nós precisamos manter a humildade e depender constantemente de Deus Todo-Poderoso, continuando a trilhar o caminho da obediência e fé. O pecado é enganoso, como foi ilustrado para Caim. O pecado está à porta. Minha versão favorita deste versículo é a versão contemporânea. Agora o pecado está esperando para te atacar como um leão. O pecado quer te destruir. Esta descrição do pecado o retrata como à espreita. Já viu um leão à espreita para atacar? Um leão se abaixa, se camufla no ambiente, aguardando se aproximar cada vez mais de sua presa, esperando pacientemente até que a oportunidade se apresente. Então, o leão ataca. E assim é a natureza do pecado. Ele espera. O pecado é enganoso e pode até parecer adormecido por anos. Pode dar a ilusão de que temos vitória sobre ele, mas, ao mesmo tempo, está à espera das circunstâncias e oportunidades certas em nossas vidas para se apresentar e atacar. O pecado é paciente. 1 Coríntios 10:12 adverte: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuidado! Cuidado consigo mesmo contra o pecado. Estabeleça barreiras em sua vida para impedir a entrada do pecado. Não flerte com ele. Deixe-me compartilhar com você insights sobre a natureza do pecado. O pecado sempre cresce, e é por isso que as Escrituras nos exortam a lidar implacável e decisivamente com ele. Muitas vezes, somos encorajados a adotar uma atitude implacável em relação ao pecado devido à sua propensão para crescer. Você pode planejar apenas dar uma espiada no pecado, mas no próximo instante, você pode se encontrar coberto e imerso nele. Essa é a armadilha do pecado. Ele o levará a lugares indesejados, distantes de seus planos originais. A história está repleta de vidas destruídas pela propensão do pecado para crescer. Considere este exemplo. Há ladrões que invadem casas apenas para roubar itens valiosos, mas algo dá errado, transformando-os em assassinos. Lembro-me de um julgamento onde criminosos, inicialmente planejando um roubo, acabaram tirando a vida de um homem em sua própria casa. O pecado os levou aonde não pretendiam ir. Eis o que o pecado faz. Ele o leva a um ponto em que você se pergunta: como cheguei aqui? Não gerencie o pecado com o pecado que está em sua vida hoje. Não permita que ele cresça como uma fortaleza. Não flerte com ele, não o alimente. Odeie o pecado. Odeie-o, porque essa é a sua natureza. Não pode ser gerenciado, não pode ser escondido nas sombras sem crescer ou ser secretamente alimentado. Ele sempre cresce. Você guarda um pecado em segredo?
Uma falha que ninguém conhece, alimentada por anos? Se não lidar com esse pecado, ele crescerá. Olhe para Davi. Um pecado de luxúria o levou a uma multiplicidade de transgressões. Que a história de Caim sirva de lição para todos nós. Lidemos decisiva e implacavelmente com o pecado, pois ele busca nos dominar. Encerro com um lembrete poderoso. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Cuide de si mesmo contra o pecado. Mantenha-se alerta, estabeleça barreiras e caminhe na luz da verdade.